Como eu disse, esse culto nessa noite, esse culto de quinta-feira, ele tem um título, Criados para Vencer. Nós somos criados para vencer. E eu achei interessante a postagem, eu não sei se tem aí, o pessoal da mídia tá lá dentro, se tem a arte que foi divulgada do culto de hoje, diz assim: trazendo à existência o vencedor que há em você. Trazendo à existência o vencedor que há em mim e em você. E essa palavra conectada àquilo que o Senhor liberou sobre o mês de maio, onde o Senhor diz que vai expor o nosso coração. Expor o nosso coração, como eu disse, é falar daquilo que nós carregamos, daquilo que nós portamos, daquilo que é a nossa verdade. E o Senhor diz que esse mês de maio é um mês para expor o nosso coração. Porque o Senhor dizia assim, que para onde Ele está nos levando, para onde nós estamos indo, não, tanto no natural quanto no espiritual, não cabem mais corações desalinhados. Para onde Ele está te levando, para onde Ele está me levando, para onde Ele está levando os seus filhos, tanto no natural quanto no espiritual, não cabem mais corações desalinhados. E quando o Senhor vem expor os nossos corações, não é para nos envergonhar, não é para nos humilhar, mas é para nos alinhar. Então diga comigo, essa é uma noite de alinhamento. Por isso que a adoração, ela não depende dessas cadeiras cheias. A nossa alma se motiva quando nós olhamos para a direita e para a esquerda e vemos um templo lotado. Mas a adoração, ela parte do nosso interior. Ela é uma comunicação da vida do Cristo que nós portamos, com o Espírito do Senhor que habita em nós. É de dentro para dentro. É dentro de nós que ela acontece. Ela não depende de algo externo. Obrigada, Diógenes. Ela depende do nosso coração. Mas como um coração encoberto ou com áreas encobertas pode oferecer uma adoração que flua genuinamente do seu interior e não da sua alma? Vai lá comigo em Lucas 8. Nós vamos caminhar nisso nessa noite. Lucas 8. Qual relógio está certo, pessoal? Esse aqui ou o digital lá? Acho que é o digital, né, Adriano? É o de lá, né? Obrigada. Lucas 8:16. Diante desse quadro, diante dessa palavra que o Senhor trouxe para o mês de maio, de expor os nossos corações, tendo em vista para onde Ele está nos levando. E aí eu faço uma pergunta: o que é expor o coração? Lucas 8:16 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A candeia é uma vasilha cheia de azeite, com uma tocha, uma vela, para iluminar. Veja, o azeite é símbolo da presença do Espírito Santo. E a palavra usa dessa figura, uma candeia que é acesa, e ninguém a coloca embaixo da cama, ninguém a cobre, mas coloca em cima de um velador. O velador é uma haste de madeira feita para pôr em evidência a candeia, aquilo que ilumina, aquilo que vai trazer luz. A candeia ilumina para trazer luz. Nós fomos feitos no novo pacto, debaixo desse novo ordenamento jurídico em que Cristo vem habitar em nós. A nossa vida foi iluminada pela vida de Cristo. O nosso homem interior, o nosso interior foi iluminado por Cristo, para que nós sejamos luz no mundo. Ninguém pode ser luz se não porta a vida de Cristo, que é a luz. Amém? João 8:12 de Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz. João 1:4-5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. O Senhor nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
Quando o Senhor olha para a terra, Ele só reconhece como vida aqueles que portam a vida de Cristo, porque esses foram iluminados, esses ganharam vidas, ganharam vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga comigo, eu fui iluminado por Cristo para resplandecer essa luz sobre a terra. É por isso que nós somos iluminados. E é por isso que a palavra diz que ninguém pode acender uma candeia, ninguém pode trazer uma luz e escondê-la. A luz é feita para iluminar. Portanto, cada um de nós que recebeu a vida de Cristo, temos que iluminar. Não podemos estar ocultos, não podemos estar escondidos, não podemos estar com os nossos corações escondidos. E estar em evidência, estar brilhando e mostrar essa luz, não é estar atrás de um microfone. Não é estar atrás apenas de um instrumento adorando. Não é estar no culto de quinta-feira, de domingo, de segunda. Permitir que essa luz que habita em você seja manifesta, é estar com o seu coração alinhado, de acordo com a vida do Cristo que eu e você portamos. É no nosso interior. Não é nenhum ato externo que demonstra o quanto nós estamos manifestando dessa luz, mas é o nosso interior que emite essa luz. E é por isso que a palavra diz, ninguém pode escondê-la. E quando o Senhor diz, eu quero revelar o coração, é porque o Senhor entende que há no coração da igreja, que há no meio do povo, coisas, situações que abafam, que impedem que essa luz seja manifesta. E o nosso Pai só trabalha na luz. Então Ele precisa trazer à luz aquilo que impede a sua manifestação em nós. Amém? Esse é o novo pacto. E é para isso que nós fomos iluminados. Para iluminar o mundo. Mas o que pode impedir essa manifestação? O que pode impedir então essa manifestação da luz, da vida, desse homem interior que foi iluminado pela vida de Cristo? O que pode impedir que essa luz seja manifesta? O que pode acessar os nossos corações? Veja, nessa noite eu não estou falando mais de quem não conhece a Cristo. Nessa noite o Senhor não quer falar daquele que ainda não o recebeu como a sua vida. Nessa noite o Senhor não está falando com aqueles que estão no pecado, que ainda não conheceram a vida em Cristo, o arrependimento e a cruz. Nessa noite o Senhor está falando com aqueles que já o receberam, que já portam a sua vida, que já foram iluminados, como eu e você, mas que tem áreas e situações em suas vidas, em seus corações, que impedem que essa luz que já porta, que já vive, que já habita, seja manifesta. É isso que o Senhor quer trazer nesses dias. Porque quando nós estávamos nas trevas, como eu estive um dia, você acha que você está na luz. Quando você não conhece a Cristo, você tem uma medida daquilo que é a sua verdade, e tudo que você faz, você acha que está certo. Você se relaciona da maneira que você quer, como o mundo faz. E ali para você aquilo está certo, porque você ainda está em trevas. Você se relaciona nas situações de trabalho, de negócios, da forma que todo mundo faz. Porque você está inserido numa cultura, e essa cultura é de trevas. E ok, está tudo bem. Você desconhece o que é a luz de Cristo no mundo. Mas um dia Ele te acha, um dia Ele te tira das trevas e te enxerta nele. E Ele passa a ser a sua vida. Então era consequência que nós manifestássemos a vida dele. Mas se Ele diz que Ele precisa expor o nosso coração, é porque essa luz, essa manifestação tem sido impedida. Vai comigo lá, em Lucas 8,17. E é por isso que a palavra de Deus diz assim. Lucas 8,17. Que nada há oculto que não haja de manifestar-se, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. De novo, nada há oculto que não haja de manifestar-se, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado.
E a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é essa: o que está oculto no seu coração? O que está oculto dentro de mim e de você? Você que é filho, você que já porta a vida do Cristo ressuscitado, você que é um coelho, o que ainda está oculto no seu coração? Pastor, eu não tenho nada em oculto no meu coração. Meu irmão, se a palavra, se o Senhor diz que Ele precisa revelar o nosso coração, é porque há coisas ocultas nos nossos corações. Não importa se você está aqui ou se você está ali. Somos todos filhos e únicos nele. Se a palavra é liberada, ela deseja produzir um efeito. Mas ela vai produzir na vida daqueles que entendem, que recebem e que permitem serem tratados por essa palavra. Aí é com você. O que está oculto no seu coração? Sabe, como uma cortina? Como chama aquela cortina que retém a luz? Esqueci o nome. Blackout. Sabe aquela cortina blackout? Aquela que parece dia, mas quando você põe ela, aquele quarto fica como uma noite. E nenhuma luz ali consegue transpassar, nenhuma luz consegue, nenhum raio de luz, e você consegue dormir como se noite fosse. Quando eu preparava a palavra, eu via essa cortina. Uma cortina blackout, que tampa, que veda. Vai lá comigo em Atos. Livro de Atos, capítulo 8. Vamos entender mais disso. No livro de Atos, a partir do capítulo 8, depois é interessante que você leia. Eu vou contextualizar a história. E aí nós vamos caminhando por ela. Ali, o livro de Atos vai relatando a morte de Estevão. Vai falando após a morte de Estevão. Estevão foi morto. E aí a igreja, Jesus já havia morrido, ressuscitado. E a sua igreja começa a crescer, a espalhar-se através dos apóstolos, cumprindo o chamado de Ide. E ali Estevão é morto. E a igreja começa a sofrer a sua primeira perseguição. A igreja começa a ser perseguida e ela começa a dispersar-se. Eles vão por todos os lados pregando a palavra, depois que Estevão morre. E um dos apóstolos, e Felipe vai até Samaria. Ele vai pregando a palavra em Samaria. E aí tudo isso está narrado aqui nos capítulos do 8, a partir do 54 em diante. E Felipe vai a Samaria e começa a pregar aos samaritanos, e ali diz que multidões eram convertidas. Se você for no 8, verso 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então diz que multidões eram convertidas. Pessoas que não conheciam Jesus, pessoas que não conheciam sobre a obra na cruz, ouviam a palavra e eram convertidas. E dentre essas pessoas, tem uma figura interessante. Lá no verso 9, capítulo 8, verso 9, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Então quando ele chega a Samaria e Felipe, ele encontra-se com esse homem, Simão, um mágico, um homem que fazia mágica. E ele era bom em enganar, ele era bom nessa artimanha, de movimentar, de fazer. A palavra diz aqui no verso 10, a qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Esse homem imitava, fazia sua mágica, seus feitiços, e enganava todo o povo. E aí Felipe chega e vai pregar. E no verso 13 diz assim, no 12 diz assim, quando porém deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E no 13, veja que surpresa, o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então a palavra diz que o próprio Simão, aquele mágico, aquele grande que usava os seus poderes de magia, de feitiçaria para enganar, para manipular o povo, ele abraçou a fé, ele se converteu. E diz que a partir do momento que ele se converte, ele começa a acompanhar Felipe bem de perto. Ele começa a andar com Felipe. Ele começa a ver o que Felipe está fazendo. Diz que ele fica extasiado de ver Felipe pregando, as pessoas se batizando, se convertendo, os milagres, as maravilhas. Simão, o mágico, agora é um cristão que anda de perto.
E aí começa o Senhor a sondar os nossos corações e falar daquilo. Porque nós vamos entender essa história de Simão. Muitas vezes nós podemos estar andando bem perto. Nós podemos estar, nossa, que tremendo a igreja do Senhor. Que maravilha que é feito. Olha isso, olha aquele irmão, olha aquela vida, olha aquele testemunho. Simão era esse. Ele andava bem de perto. Mas quem anda bem de perto pode outrora andar mais longe. Quem anda bem de perto pode afastar-se. Quem anda bem de perto, uma hora pode desejar tomar um outro rumo. É por isso que Cristo não veio nos convidar a andar com Ele. Ele veio nos convidar a ser a habitação dEle. Porque uma coisa é andar com Ele, outra coisa é ser a vida dEle em você. É ter a vida dEle em você. Simão andava bem de perto. E aí esse movimento todo, e Filipe pregando, e Simão acompanhando. Aí os apóstolos enviam Pedro e João. Falaram assim, vamos enviar os caras ali. Eles vão pregar, vão converter, porque as pessoas eram batizadas nas águas, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Então os apóstolos decidem, diante do grande número de convertidos, a quantidade numerosa de pessoas que se convertiam, eles falam, então vamos enviar Pedro e João para orarem sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. E aí foi feito. Olha lá no verso 17. Então, lhes impunham as mãos, Pedro e João, e recebiam estes o Espírito Santo. Maravilhado, eu creio como ficou Simão. Como nós ficamos a cada domingo, a cada culto. Aqueles que são domingueiros, que têm um dia certo para vir à casa do Senhor. Dito que a casa do Senhor não são essas paredes, mas você é a casa do Senhor. Então, se você é a casa do Senhor, se você sai, se você vem, você é a habitação dEle, Ele está contigo em todo tempo, em toda hora. Mas aqueles que têm esse hábito de vir à casa do Senhor, e vem essa igreja cheia, e adoram em tantos lugares desse mundo afora, se maravilham de ver o que o Senhor faz, os testemunhos, as curas, e veja Simão, eu fico pensando como ele observou tudo ali, né? As pessoas se convertendo, Pedro e João colocando as mãos, e as pessoas caindo, ele deve ter ficado maravilhado. Muitas pessoas ficam maravilhadas. Nós como ministros temos a oportunidade de conversar, de ouvir, e ver quantas pessoas se maravilham daquilo que o Senhor produz. E aí é interessante a atitude de Simão, lá no verso 18 diz assim, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. E propôs, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Então Simão, aquele que era mágico, aquele que usava de magia para engano, aquele que lançava a mão do que Satanás produzia para enganar, que agora havia se convertido, que andava bem de perto com Felipe, que via o que Felipe produzia e depois viu o que João e Pedro também faziam, ele se maravilha e ele diz assim, ei, quanto eu preciso dar para poder receber esse poder? Ele não entende, porque ele era alguém que caminhava perto. Ele é alguém que andava junto. Ele não foi alguém que entregou a sua vida. E aí ele diz, quanto eu preciso? O que eu preciso dar? O que eu preciso fazer para receber esse poder? O que eu tenho que executar? Quanto custa? Para que a mim também seja dado esse poder, para eu impor as mãos e que as coisas aconteçam. Se nós trouxemos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para aquilo que o Senhor deseja expor nos nossos corações, se nós trouxermos todas as coisas cativas à obediência de Cristo e fizermos essa análise que Simão ali faz, que a palavra expõe de Simão. A adoração, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me falava muito da adoração. O que se move, qual é a adoração impartida? É a adoração de quem anda junto e se maravilha? Ou é a adoração de quem entende que contém a vida dele, que é portador da vida dele? Ou é a adoração de alguém que caminha junto e se deslumbra e se maravilha? Ou é a adoração de quem está oferecendo algo para que o poder venha também e se manifeste através de nós? Não há nada
Não há nada que nós façamos para que o poder venha e se manifeste. Não há nada que a gente compre, não há nada que nós façamos, não há nenhum talento, não há nenhuma eloquência, não há nenhum servir que faça com que esse poder venha sobre nós e se manifeste através de nós. Não é nada que eu e você façamos. Não é o nosso discipulado, não é a nossa aula, não é quanto nós servimos. Simão falava disso, o que eu tenho que fazer? Ele trouxe em valor, ele queria comprar. E daí nós podemos pensar, eu nunca quis isso. Eu nunca desejei comprar o poder do Senhor. Mas quando nós mantemos áreas ocultas no nosso coração, quando nós não vamos expondo isso, quando nós não trazemos isso à luz, e quando nós tentamos manter essas áreas ocultas, esses sentimentos ocultos dentro de nós, e nós tentamos fazer coisas para compensar aquilo que está oculto, nós estamos tentando negociar a manifestação do poder de Deus. Nós estamos tentando fazer algo para trazer e manifestar um poder que só pode ser dado pela graça dEle, por aquilo que Ele é em nós como verdade. Nós estamos tentando fazer como Simão faz, tentando negociar. Como você tem feito todas as coisas no seu dia a dia? Como eu e você temos feito cada coisa? Como eu e você temos feito cada serviço aqui, especialmente na igreja, mas também no nosso dia a dia, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos de pais e filhos? Como você tem vivido a paternidade? Como você tem enxergado o teu chamado lá no trabalho, no lugar que você ocupa? Como você tem se movimentado dia a dia, naturalmente, na rua, na sua família, no convívio daqueles que estão à sua volta? Você tem tentado negociar a manifestação do poder, porque esse poder só flui naturalmente quando Ele é a sua vida, quando Ele é o seu tudo, quando Ele é a sua verdade. E você não consegue fazer nada para isso, senão você está negociando, senão você está tentando comprar, senão é na força do meu e do seu braço. Não, eu vou viver tudo que está sendo dito, eu vou tentar me moldar, eu vou tentar me encaixar nesse padrão. Você vai conseguir e vai resistir até um ponto, porque vai chegar um momento em que isso não vai ser mais possível. Por isso que é de dentro para fora, por isso que é algo que tem que vir do nosso interior. E aí sabe o que é interessante? O que Simão viu? O que Simão viu que deslumbrou, que encantou ele, que deixou ele extasiado, a ponto de querer comprar e negociar? Puxa, eu posso fazer algo para ter isso também? O que ele viu? Ele viu a manifestação do reino de Deus. Ele viu o poder de Deus em ação. Aquilo que muitas vezes brilha aos nossos olhos, e nós podemos até estabelecer esse, aquele ou aquele outro como metas. Puxa, você viu fulano como prega, como fala? Ou como aquele discipula? Isso é a manifestação do reino de Deus. E Simão viu isso. Ele viu essa manifestação. E aí o Senhor me dizia assim: o que está oculto em nosso coração é exposto diante da manifestação do reino. Quando Simão fica de frente, quando Simão é exposto à manifestação do poder de Deus, ao reino de Deus, o que está no coração dele é exposto. Aquilo que estava oculto no coração dele é exposto pela verdade manifesta do reino de Deus. E é por isso que o Senhor diz que esse é um tempo de expor o nosso coração. A manifestação do seu reino, a manifestação da sua verdade, a manifestação daquilo que Cristo é, vai expor o que está oculto no nosso coração. É a manifestação do reino que expõe aquilo que está oculto em mim e em você. Isso é um novo pacto. E aí a gente pode lembrar de algumas histórias. Lembra lá do filho pródigo, a história do filho pródigo? Lembra quando o filho vai embora? Lembra quando ele volta? Você lembra que tinha um irmão que ficou? Quando ele entra, o irmão está trabalhando, né? Quando o filho entra, que ele decide voltar, porque na casa do pai dele, os porcos, né? Os empregados comiam melhor do que ele. Aí aquele irmão vem do campo, lembra que ele fala? E o que está acontecendo aí? Pergunta para os empregados, não é assim? E aí eles dizem, o teu irmão voltou. O teu irmão voltou, o seu pai preparou um banquete, uma festa, está servindo ele, trocou a roupa, pôs anel. Aquilo fala de Deus, aquilo é uma figura do Senhor, recebendo aquele filho que sai, que vai pelo mundo, que torra a sua herança. E aí retorna à casa do pai, e ele não condena, mas ele tem uma roupa nova, vestes novas. Mas o que o irmão pensa?
O que aquele que ficou na casa diz? Nossa, eu estava aqui o tempo todo e você não me preparou nada. A manifestação do reino na vida daquele irmão que foi e voltou, expôs aquilo que estava escondido no coração do irmão. Expôs aquilo que estava oculto no coração daquele que fica. E aí se a gente traz isso para a nossa realidade, para o dia de hoje, nossa, mas o fulano acabou de chegar, já está ali na bateria, está ali fazendo alguma coisa, mas ele recebeu a bênção e eu não. E aí nós vamos mantendo áreas ocultas nos nossos corações. Nossa, mas aquilo já está acontecendo na vida do outro e na minha nada. A manifestação do reino sempre expõe o que está no nosso coração. O outro está casando, a outra está casando e eu ainda não. A manifestação do reino sempre vai expor aquilo que está no nosso coração. Você quer ver outro? Davi. Sabe Davi, o rei, que todo mundo vai para a guerra e ele fica lá, em casa, de bobeira. E aí, a mulher está lá tomando banho, e todo mundo já conhece a história, ele adultera. E aí Natã vem e confronta ele, porque ele não diz, ele põe um plano para matar Urias, e Urias morre. E aí Natã vem e fala, você sabia? Um homem que faz isso, isso, isso. E aí Davi fica bravo. Davi fica nervoso, fala, esse aí, esse merece morrer, esse é indigno. Você fala, mas esse é você. A manifestação profética de Natã, trazendo e revelando aquilo que estava, a manifestação do reino, que é a verdade, expõe aquilo que estava oculto no reino, no coração de Davi. A manifestação profética, aquilo que traz a evidência, a verdade do reino, expõe o que Davi estava escondendo, o seu adultério. A mesma coisa com Saul. Saul também foi exposto diante de um princípio do reino, a obediência. O profeta não chega para sacrificar, ele faz o quê? Ele dá um jeito, ele vai lá e ele sacrifica. Não era para sacrificar, era para obedecer. O princípio do reino, melhor é obedecer do que sacrificar. Quando Saul se depara com uma tomada de decisão, como eu e você, todos os dias, é hora de obedecer ou é hora de sacrificar? E o Senhor diz apenas, obedece. É um princípio do reino, é a manifestação do reino. E aí o nosso coração vai ser exposto. Se nós vamos obedecer ou vamos sacrificar. Sempre a manifestação do reino vai expor aquilo que está no nosso coração. Você quer ver como é? Trazendo para a nossa realidade de corte, por exemplo. Por que a corte é um assunto tão doído? Por que a corte incomoda tanto? Por que falar de corte incomoda tanto ao povo, a quem está no meio do povo, a quem é filho, a quem foi destinado isso, a quem tem a oportunidade de escutar isso? Porque confronta algo que talvez esteja no seu coração. Marcas, histórias, uma vida que ainda é movida pela alma, pelo sentimento. Uma vida em Cristo, mas que ainda é iluminada por preceitos do mundo. Eu preciso satisfazer a minha alma, eu preciso satisfazer o meu sentimento. Está em Cristo, carrega Cristo, mas a cabeça, o coração ainda é governado por princípios do mundo. São áreas ocultas. Então quando se fala aqui da corte, quando você vê alguma manifestação, quando você vê o casamento, quando você vê as coisas acontecendo, aquilo em vez de te impulsionar e de dizer, há esperança, eu vou viver isso, Deus é fiel, Ele é bom, o meu tempo vai chegar, isso te confronta. Porque na verdade confronta aquilo que está oculto no seu coração. Quando nós pregamos aqui sobre casamento, quando domingo após domingo, quando culto após culto, nós falamos do desenho divino de Deus para o casamento. Nós falamos do papel do sacerdote, do cabeça que é o homem, e falamos do papel da mulher. Nós falamos que o homem é o cabeça da casa, é aquele que precisa dar destino, é aquele que entrega a sua vida pela esposa. Quantos homens se sentem confrontados? Eu já tive a oportunidade de escutar, nossa, mas tudo eu tenho que morrer? Já escutei um homem dizer isso. Mas tudo eu tenho que morrer? Se sente confrontado porque o coração ainda tem áreas ocultas que não se renderam à manifestação da luz de Cristo. Quando uma mulher escuta que ela tem que ser a ajudadora idônea, ela tem que ser a auxiliadora, ela tem que ser aquela que honra o seu esposo. Isso traz confronto, porque ainda estão áreas ocultas no seu interior, no seu coração. Então sempre a manifestação, a liberação da palavra que manifesta o reino, ela vai nos confrontar. Porque há áreas ocultas dentro de nós que resistem àquela verdade que nós estamos ouvindo.
Por isso que há tanta polêmica com dízimo, com ofertas. O problema não é o que você entrega aqui, o problema é o que sai do nosso coração. É isso que nos confronta. São essas áreas ocultas, são essas áreas que ainda, por exemplo, nessa questão não entenderam que tudo é dele, que nós somos mordomos e dispenseiros. Porque se eu entendo que eu sou mordomo e dispenseiro, que eu não tenho nada, que eu não dependo de um emprego, de um salário, de um dividendo, e tudo é dele e vem da forma que ele quer, eu não me abalo. Eu não tenho nem passa-se pela minha cabeça reter algo. Como é que eu vou reter algo que não é meu? Como é que a Elisângela me empresta alguma coisa, eu vou dizer, não posso te dar, é dela. Eu sou dispenseiro, eu sou mordomo daquilo que o Senhor deu. Mas quando isso me confronta, quando isso me constrange, quando isso mexe comigo, é porque ainda há áreas no meu coração que estão fechadas, ocultas, e não permitem ser ministrado por aquela palavra. Amém? Vocês estão com uma carinha, hein, gente? É sono? Acorda aí, chacoalha o irmão, fala, acorda aí. Acorda aí. Quando se fala de 5 ministérios, quando se fala de paternidade, né? Quando se fala daquilo que o Senhor tem. Ah lá, já estão de novo com essa conversa. Por que quer saber da minha vida? Por que quer controlar tudo que eu faço? Por que eu tenho que dar satisfação do que eu faço? Por que eu preciso dizer onde eu vou? Não entende. Não entende o que é a paternidade. Hoje o apóstolo Hélio falava disso. 13 anos que ele exerce a paternidade sobre a minha vida. Já disse isso, nem na minha casa ele foi almoçar. Estou devendo um almoço para ele. Exerce paternidade, caminho junto. Tem me moldado, me ativado, me posicionado. Porque paternidade não é almoço junto. Paternidade não é caminhar junto. Paternidade não é um ir na casa do outro. Paternidade não é conversinha, amizade. Isso é muito bom, não há problema nenhum nisso. Mas isso não é paternidade. Paternidade é o que forma Cristo em nós. Paternidade é quem nos ativa, quem nos posiciona. Quem nos ajuda a tirar essas cortinas que impedem a manifestação do Cristo ressuscitado. Quem nos tira desse lugar de trevas e nos posiciona em Cristo. Isso é a paternidade. Essa é a verdadeira paternidade. Por que isso confronta tanto? Porque ainda há áreas nos nossos corações, ou no seu coração, que ainda está oculto e resiste a isso. Resiste a essa verdade. E aí o apóstolo Cristiano fala algo que eu gosto muito, né? Quem ainda está preso por isso é sempre bom de justificativa. E se você se senta com uma pessoa assim, ela terá muitas justificativas. Porque ela não entende e não vive aquilo. Quem é bom de se justificar, é ruim de se lançar. Quem é bom de se justificar, é ruim de viver a verdade daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque tem uma hora que não tem mais justificativa, não tem mais explicação. É expor o coração e pronto. Quantos estavam aqui no dia em que o apóstolo Cristiano, num domingo, ele perguntou sobre quem está em dívida, quem tem uma dívida impagável? E aí ele profetizou. Algum de vocês estavam aqui? Vou confidenciar algo. E quando eu preparava a palavra, o Senhor me dizia, lembre disso, fale disso. Ele estava ministrando aqui nessa área e perguntou, e eu estava lá do outro lado, no fundo do templo. E aí ele pergunta, quem tem uma dívida impagável? E a igreja permanece em silêncio. Acho que apenas uma pessoa levantou a mão. E nesse momento ele virou para o lado e uma voz muito sutil falou desse jeito assim. Aquela voz que nós conhecemos bem, não é a voz do Espírito. E disse assim, você vai levantar a sua mão, você é uma ministra. Mas na mesma hora, e eu fiz assim. Mas ele estava olhando para cá, eu nem esperava que ele olhasse. Eu fiz contra aquela voz que se insurgia e se levantava. Contra aquela voz que vem querer criar uma cadeia, criar uma cortina. Sabe aquela voz sutil que fala ao seu ouvido? Sabe aquela voz que sopra e fala assim, nossa, mas você é uma ministra? Eu sou uma ministra. E o que eu devo, o que eu não devo, não me alegra. Mas não diz quem eu sou, então eu sou essa. E aí na mesma hora ele vira e ele profetiza sobre a minha vida. Quando você expõe o seu coração, quando você expõe a sua imagem, quando você expõe para a verdade que é Cristo, Ele nunca vai te desamparar, Ele não vai te expor, Ele vai te alinhar, Ele vai te abençoar, Ele vai te ativar. A exposição não é para vergonha, mas eu fiz um pacto com o Senhor, de me expor sempre, para que nada em mim atrapalhe o que Ele quer fazer. E sempre que há uma ministração aqui, eu venho cumprir o meu propósito de ministra, mas eu também venho ser ministrada.
venho ser ministrada, porque eu preciso me expor, eu preciso expor o meu coração, eu preciso expor aquilo que ainda que de forma sutil, Satanás tenta dizer, mas você ainda lida com isso? Nossa, mas tanto tempo de igreja, essa situação ainda está aí em você? Sim, ela está e eu exponho, e essa é a noite de exposição, porque eu quero viver essa verdade, eu quero viver a plenitude, e nada vai conter a luz que em mim habita. Isso é exposição, isso é se rasgar, isso é vida com Cristo. O resto é balela. É assim que Ele se forma em nós. É assim que nós saímos de uma natureza e vivemos em outra. É assim que nós crucificamos uma natureza e vivemos em outra. É com exposição. Porque Satanás, ele vem tentando trazer véus, ele vem tentando trazer sutilidades. Ele vem sempre querer preservar a minha e a sua imagem. Ele sempre vem querer pôr os nossos olhos olhando para o que é externo e para o que os outros vão pensar. Nossa, mas o que vão pensar de você? Então eu me lembro desse dia e como o Senhor foi bom comigo. O meu ato de levantar a mão foi uma resistência àquela voz. Foi dizer àquela voz quem governa a minha vida e que eu não tenho nada a perder. E imediatamente o Senhor libera uma palavra de bênção sobre a minha vida. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz conosco. Talvez aquilo que você está esperando, aquilo que você está aguardando e você está lutando, apenas se lance, apenas rasgue, expõe o seu coração. Mas não por aquilo, porque eu jamais esperava uma palavra daquela. Eu só queria expor o meu coração e dizer quem é o meu Senhor. Dizer que Ele é maior do que qualquer imagem que eu possa ter. Que aliás o meu chamado é ser espetáculo para o mundo mesmo. O meu e o seu chamado é ser espetáculo para o mundo. É ser julgado, é ser criticado. Não tem problema, porque é nisso que o amor dele se manifesta. É nisso que a verdade dele se manifesta. O meu desejo era só esse. Mas como Ele conhece os nossos corações, Ele vem e nos abençoa e nos surpreende. Quantos já foram surpreendidos pelo Senhor? Quantos tiveram a oportunidade de entrar num gabinete, numa paternidade ou com seu discipulador e ali você se expõe e sai curado, sarado. E aquilo que você carregava como peso, você sai leve. É assim que Ele faz. E é por isso que Ele está dizendo que esse é um mês de expor aquilo que está no nosso coração. Amém? As trevas ocultas em nosso coração impedem que essa luz se manifeste. E é por isso que Mateus 6:23 diz assim: se há trevas, quão grande trevas serão. Se há trevas em nós, quão grande trevas serão. Lucas 8:18 continua e diz assim, se a gente volta lá no início, no versículo chave, um pouquinho antes, em Lucas 8:18 diz assim, depois que ele fala que tudo que está oculto será revelado, o 18 diz assim: vede, pois, atenção, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Ou seja, ao que tem o quê? Ao que tem luz, ao que caminha na verdade, ao que se expõe, ao que se rasga diante do Senhor, a que revela o seu coração, aquele que anda em luz, aquele que tem, lhe será dado. Por isso que o reino de Deus é por impartição. Você não vem aqui dar algo, você só pode vir impartir. Eu posso vir aqui fazer uma boa eloquência, uma boa música. Agora o reino, a vida de Cristo, ela é impartida. Você dá daquilo que você tem. Não pode comprar como Simão queria. Você pode comprar o talento. Você faz curso de música, você faz curso de oratória. Você pode ter uma boa oratória, uma dicção, uma exegese, hermenêutica e por aí vai. Essas coisas se compram. Mas a impartição da vida você só dá se você tiver. Você dá daquilo que você tem. E a palavra diz, aquilo que você tem, aquilo que você dá, aquilo que você tem, lhe será dado. Quando você dá dessa luz, quando você dá dessa verdade, quando você imparte isso sobre a vida de uma pessoa, é isso que você recebe. Quando você dá, é o que você recebe. Agora, quando você não tem, ou seja, você está em trevas, você mantém áreas ocultas, você mantém situações escondidas, você mantém aquelas coisas ocultas dentro de você. Então, quando você não tem, ou seja, quando você está dominado por trevas em seu coração, até aquilo que você julga ter, lhe será tirado.
Até aquilo que você acredita que você tem de luz, lhe será tirado. E é por isso que alguns conflitos vêm de forma tão violenta nas nossas vidas. Mas eu achava que nisso estava a minha segurança. Eu achava que aqui meu pé estava firme. Porque até isso que você achava que era manifestação da luz dele, quando não é, lhe será tirado. Porque o desejo dele é forjar uma verdade inegociável em nós. Uma verdade que talento nenhum compra. Em que situação externa nenhuma compra. Então até aquilo que você julga ter, lhe será tirado. Palavra difícil, não é? Não é. Porque ela forja uma verdade em nós. Essa palavra, na verdade, nos liberta. E aí sabe o que é interessante? Lá em Atos, volta lá comigo em Atos, no verso 21, 22. Atos 8. E a gente continua lá na história de Simão. Atos 8, 21, 22, 23. E aí diz assim, a partir do 21. Quando Simão faz a sua oferta, Pedro diz a ele, né? Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e laço de iniquidade. Outra versão diz, preso pelo pecado. Então quando os apóstolos vêm e ouvem a proposta de Simão, falam para ele, olha, se arrepende. Se arrepende para ver se o Senhor te perdoa. Sabe por quê? Porque eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Sabe o que acontece com o pecado? Ele nos prende. E aí é interessante o que Pedro diz a Simão, e o Senhor falava isso comigo enquanto eu preparava. Cheio de amargura. Sabe o que é cheio de amargura? Amargura na versão quer dizer assim, tristeza amarga, de uma raiz amarga que produz um fruto amargo. O nosso coração com áreas ocultas, ele fica cheio de amargura. Ele é contaminado por uma tristeza amarga, de uma raiz amarga que produz frutos amargos. E o Senhor me dizia assim, se o coração de vocês permanece com áreas ocultas, ele dará frutos, mas serão frutos amargos. Serão frutos amargos, porque estão velados, estão contaminados, estão corrompidos. Porque uma coisa é você ser preso no mundo, como eu dizia lá atrás. Uma coisa é você estar preso em trevas, no pecado, você desconhece a Cristo. Uma coisa é quando você vem e é enxertado a videira verdadeira e você ainda é preso pelo pecado. É uma natureza contida. Não é mais uma natureza corrompida tentando acertar. Não é mais uma natureza corrompida tentando fazer algo certo. Não é mais isso. Quando nós acessamos em Cristo o novo pacto, é uma natureza santa, presa pelo pecado. Isso traz amargura, isso traz peso. Isso traz tristeza, porque você e eu não fomos feitos para isso. Nós somos criados para vencer. Nós somos criados para manifestar a luz que em nós habita, que é Cristo. Quando ela é contida pelo pecado, ela traz amargura, ela traz tristeza. E ela vai produzir algo. Mas os frutos serão amargos. Quais são os frutos de amargura que temos dado? Justiça própria. Sabe o que é justiça própria? É quando você faz por merecer. É quando sempre as coisas que nós fazemos, nós temos uma convicção, mas eu fiz por merecer isso. Eu agi dessa forma, eu fiz por merecer. Isso é uma justiça própria. E talvez esse seja um fruto de amargura. Talvez esse seja um fruto de amargura nessa noite que o Senhor deseja arrancar do seu coração. O apóstolo Cristiano pregou certo momento aqui sobre os ídolos. Sobre aquelas estruturas de pensamentos que nos governam. Aquelas estruturas nos nossos pensamentos que nos governam. Nos governa a tal ponto de nós liberarmos uma palavra, de nós ouvirmos uma palavra, mas aquilo que nós pensamos é maior do que a palavra que nós ouvimos. Esses são ídolos dentro de nós.
São ídolos internos. São ídolos daquilo que dizem, eu sou assim, isso não é para mim. Você não conhece a minha história, você não conhece os meus erros, o meu pecado, a minha situação. E o Senhor está liberando palavra atrás de palavra, mas esse ídolo que governa a nossa mente, essa estrutura mental, ela nos cega, ela tampa os nossos ouvidos para a verdade ministrada a partir de Cristo. Isso são áreas ocultas no nosso coração. Talvez os frutos sejam o próprio pecado. Seja aquele pecado em que você ainda não conseguiu vencer. Aquele pecado que te aprisiona, aquele pecado que te limita, aquele pecado que te condena. Agora sabe o que é interessante? Ele já levou sobre ele toda a nossa condenação. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu aquilo com o que eventualmente você esteja lutando. Ele já venceu. Ele já venceu, ele já levou isso. Mas o que Satanás faz? O que o nosso coração enganoso dá ouvido? Aquela voz sutil. Você vai expor isso? Você vai falar disso? Você não tem jeito. São palavras, é um som produzido. É um som que vem tentar nos manter nesse cativeiro. E se o Senhor diz que isso precisa ser exposto, porque Ele precisa nos alinhar, meus irmãos, é chegado esse tempo. É chegado esse tempo de expor aquilo mais oculto, aquilo que está escondido, aquilo que muitas vezes nós não queremos nem olhar. Eu ainda lidar com uma inveja, eu ainda lidar com uma comiseração. Quantos ministros há aqui nessa noite? Só eu. E o Senhor me falava muito do ministério. Eu vou liberar a palavra do que Ele falava. Ele me falava muito de nós ministros. Nós precisamos expor os nossos corações. Como o apóstolo disse nessa manhã, com uma palavra liberada, começa por nós. E o Senhor me dizia muito disso. Nós, como ministério, precisamos expor o nosso coração. Expor áreas em que temos resistido há muito tempo. Expor áreas em que estão ali trancadas. Expor áreas que muitas vezes vem por trás um pensamento, mas o que vão pensar? Mas o que vão dizer? Para onde o Senhor está nos levando, não cabe mais um coração desalinhado. Não cabe mais nenhuma área, apenas uma pequena área oculta. Não cabe mais. Para ministro e para qualquer filho de Deus, não cabe mais. O que o Senhor tem para as nossas vidas é grande. O que o Senhor tem para as nossas vidas é uma cidade, é uma nação, são as nações. Somente homens e mulheres com o coração alinhado ao dele, não vacilante, que não se importam com a sua imagem, que não se importam com o que vão dizer, que não se importam com o julgamento do seu acerto ou do seu erro. Que não avaliam ou não medem o sucesso por aquilo que é aparente, mas sim por aquilo que você porta. Talvez você esteja como eu, passando dias em que você tem que toda hora olhar para dentro de você e relembrar a sua alma quem você é. Quem você é nele, porque talvez as circunstâncias te oprimam. Talvez as circunstâncias queiram dizer ao contrário. E você tem que olhar todo o tempo para dentro de você e dizer, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei quem é a minha verdade. Isso é expor o coração. Não somos super homens ou super mulheres. Ele é o super em nós. Ele é o tudo em nós. Então o segredo não é eu ser forte. É quando eu for fraca, o poder dele vem e se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Essa é a chave, esse é o poder. Deixar que ele se aperfeiçoe nessa situação mesmo. Nessa que talvez você não saiba lidar. Nessa que você não sabe como fazer. Eu vivo situações em que eu não sei como fazer. Mas eu sei que o poder dele se aperfeiçoa todos os dias em mim. Eu sei que ele é a minha esperança. Ele é o meu socorro, ele é a minha vida. Ele não me desamparou, não vai desamparar. Ele é real, ele é vivo, ele é eficaz. E se Ele diz que Ele está nos levando para lugares em que nós precisamos estar alinhados, você acha que essa circunstância com a qual eu e você lidamos hoje, ela nem se compara àquilo ao qual o Senhor vai nos colocar de frente? E se isso que hoje você lida te sucumbe, como o Senhor pode te levar a lugares mais altos? O vento lá mais alto é mais forte. O vento mais alto é mais forte. E eu não falo de lugares admirados pelo mundo. Eu falo de lugares dentro de nós. Eu falo de lugares em que nós sabemos quem nós somos, o nosso chamado. Em que nós sabemos o nosso propósito nessa terra. É nesses lugares. Diga comigo, tempo de expor o coração. Qual é o fruto amargo? Qual é o fruto que você deseja deixar aqui nessa noite?
Frutos cultivados por um coração com áreas ocultas serão frutos amargos. Até faço algo, mas é amargo, me dá tristeza. Sabe, E aí se a gente vai fazendo uma linha do tempo aqui, e nós vemos isso infelizmente. E aí você tem então a palavra sobre corte, ministrada, falada, ensinada. Não, resisto a isso porque no meu coração estão áreas ocultas, vou fazer do meu jeito. E se casam e entram num casamento, eles vão dar um fruto, mas é tão amargo. É tão amargo. Então muitas vezes nós vivemos coisas, nós vivemos o reino, mas está amargo. Sabe por que está amargo? Porque o fruto produzido em cima de um coração que esconde áreas, ele é um fruto amargo. O desejo do Senhor é nos dar um fruto doce, de plenitude, de vida. Sabe, o fruto dele é aquele fruto suculento. É aquele que você olha para trás e fala: não me arrependo, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, não negociei nada, não negociei meus princípios. Eu fui reto com ele até o fim, fui sustentado por ele. Paguei o preço para viver uma verdade. Isso é incomparável. Se você for lá em Atos 8:24, para encerrarmos. Respondendo, porém, Simão, aí Pedro diz a ele: se arrepende, eu estou vendo que você está amargo, eu estou vendo que o fruto que você está produzindo aí é amargo, você está preso pelo pecado. Vamos ver o que Simão responde. Daí ele responde assim: respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ah, Simão ali podia ter se arrependido. Simão ali podia ter se rasgado. Simão ali podia ter dito: Senhor, muda o meu coração, eu quero essa verdade. Ele não entende nada. Ele não se arrepende. Ele não expõe o seu coração. Ele apenas preocupa-se com o resultado daquela possível maldição, daquilo que Pedro diz a ele, venha sobre a vida dele. E aí ele diz: ei, roga por mim. Muitas vezes nós fazemos isso, o Senhor está trazendo, o Senhor está nos alinhando, e nós não estamos entendendo aquilo que nós precisamos fazer. Não é rogar, não é clamar, não é jejuar, é apenas se expor diante dEle. Simão não entende isso, porque Simão era um homem que andava perto, andava bem perto, mas não carregava a vida dele. Então nesse momento em que ele é confrontado, ele ainda diz: ei, roga por mim. Talvez em muitos momentos nós estamos pedindo: ei, ora por mim. Ei, pede por mim. Ei, intercede por mim. Todas essas coisas são boas. Nós somos chamados a interceder uns pelos outros. Mas hoje eu e você temos acesso direto ao Pai, para nos rasgar diante dEle e expor o nosso coração. E dizer: Senhor, eu não quero mais nenhuma área oculta. Eu me arrependo, eu me exponho diante do Senhor. Eu exponho o meu pecado, a minha justiça própria. Eu exponho os meus ídolos. Eu me rasgo diante do Senhor. O nosso acesso é direto, é livre. E não há nada que nos impeça nessa noite. Coloque-se de pé, por favor.